Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama nossa convidada, especialista da Faculdade Venceslau Braz, a professora Camila Maia, enfermeira. Camila, prazer te receber, bem-vinda ao Conexão Itajubá, bom dia. Bom dia, Otávio, obrigada a vocês pelo convite, bom dia a todos os ouvintes também da Panorama, e estou aqui para estar compartilhando um pouquinho com vocês hoje, né, sobre o reumatismo. Espero estar contribuindo com vocês aí hoje. Com certeza contribuirá, e começando a explicar o que é o reumatismo. Todo mundo sabe dessa dor, né? O reumatismo está doendo, é o meu reumatismo, mas o que é isso? O reumatismo, diferente do que as pessoas pensam, não é uma doença em especial, né? O reumatismo, ele é o nome dado para um conjunto de doenças, cerca de mais de 100 doenças que engloba o reumatismo, né? Daí aí entra a artrite, a artrose, o lúpus, então são várias doenças que incluem aí dentro da palavra reumatismo e não uma doença só em especial, né? Mas existem as doenças reumáticas. Sim, as doenças reumáticas, quando a gente diz doença reumática ou reumatismo, são aquelas doenças que vão estar acometendo tanto as articulações quanto a musculatura e também os ossos e tendões. Então, essas doenças que acometem músculo, tendão, osso, são as chamadas doenças reumáticas, né? E daí elas vão se subclassificar entre elas. Sim. As que pegam articulações, artrite, e assim por diante. Então, a gente tem variações, né, de doenças dentro aí do reumatismo. Então, o reumatismo não é uma doença, mas é um problema que tem um guarda-chuva enorme, né? Que debaixo dele tem muita coisa, então. Muita coisa. Bastante de classificações, né? Já está chegando a 200 doenças incluídas dentro do reumatismo. Coitado né? do reumatismo. Está pagando o pato de todo de 200, todo mundo aí. 200 problemas. Mas o que é que causa? Então, a causa a gente fala que é multifatorial. É quando são várias causas, não tem uma causa só em específico, né? Por exemplo, o Covid tem a causa que é um agente que causa. No caso do reumatismo, são várias causas. É alimentação, é fator genético, é o próprio desgaste, né, do corpo. Então, são vários os fatores que podem estar causando isso. E não tem uma única justificativa, né? Mais multifatorial. Várias causas podem estar englobando aí essas doenças. E as causas vão estar muito variadas também conforme cada doença, né? Então, cada doença tem aí também a sua causa mais própria, vamos dizer assim. Então, vamos colocar aqui uma conta bem superficial, bem básica, bem ignorante, que nem a minha. Se você tem 200 doenças associadas ao reumatismo, você tem pelo menos 200 causas para reumatismo. Geralmente, algumas causas são mais próximas, né? Igual, por exemplo, causa genética. Então, a causa genética é um problema, sim, é uma causa. É um fator, né? Que pode estar aí também contribuindo. Então, só a causa genética já pode contribuir com várias dessas doenças. Então, essas causas, elas podem estar englobando não uma doença do reumatismo, mas também várias outras doenças incluídas aí no reumatismo. Então, as artroses, as artrites, isso tudo está debaixo do guarda-chuva do reumatismo? Tá tudo dentro do reumatismo. Inclusive, a artrose, ela ainda está dentro da artrite, né? Porque a artrite é a inflamação das articulações. E a artrose já é uma subdivisão da artrite. Então, seria reumatismo, artrite e artrose. Então, parece ser uma coisa só, mas na verdade é uma subdivisão aí bem extensa. E essa uma das coisas que você colocou é o desgaste. Se existe esse desgaste das cartilagens, desgaste de musculatura, desgaste ósseo, significa que todo mundo vai ter reumatismo em algum momento da vida? Não necessariamente, porque depende muito do fator alimentação, do fator ambiental, né? Então, além das causas genéticas, fator obesidade também ajuda a propiciar esse desgaste, né? Porque você faz uma maior pressão ali nas articulações. Então, o fator alimentação e o fator também que envolve o ambiente, né? O tipo de serviço que a pessoa trabalhou durante a vida. Então, tudo isso vai influenciar. Por isso, não tem uma causa específica. E sim, várias coisas que podem estar contribuindo para essa causa. Olha, já chegou uma aqui no WhatsApp que tem a ver com o que a gente está falando, que pergunta se estresse provoca reumatismo.
Sim, por Sim? incrível que pareça, fatores psicológicos também podem contribuir, né? A gente acha que é só os fatores físicos, mas não. Os fatores psicológicos, né? Algumas doenças também, depressão, ansiedade, também pode estar influenciando no nosso corpo aí de forma negativa. Olha só que coisa interessante. E a outra questão que eu te pergunto é o seguinte: tem como prevenir? Reumatismo tem prevenção? Sim, como a gente já viu, né, na parte genética não tem muito o que se fazer, né? A gente herda, então não tem muito como prevenir. Porém, a própria alimentação nossa, uma alimentação saudável, controle do peso, né, até para evitar esses desgastes para as doenças como a artrite, a artrose. Então, o controle do peso, todos esses fatores auxiliam aí na prevenção, né? Até o controle do estresse mesmo, a gente tem um momento aí de meditação, mais tranquilidade, controle aí dos fatores ambientais que entraria a alimentação, praticar atividade física, né? É essencial, apesar das pessoas acharem que quem tem reumatismo, né? Quem tem as doenças do reumatismo não podem praticar, pelo contrário. Muitas das doenças é necessário, inclusive como tratamento, realizar alguma atividade física, né? Logicamente, com indicação médica e com orientação de um profissional formado, né? Que consiga orientar de forma correta, mas pode sim também realizar aí atividade física. Então, acho que engloba, assim como outras doenças, né? Alimentação saudável, atividade física regular, então são todos fatores que tem como a gente prevenir aí. Então, deixa eu fazer uma pergunta dentro do que você colocou. O que é que se considera alimentação saudável? Bom, a alimentação saudável, geralmente a gente pede para retirar os enlatados, né? Hoje em dia a gente tem muitas alimentações industrializadas, então é o mais natural possível, né? Então a gente fala até que a gente deve evitar tirar embalagens e começar a descascar. Então, a alimentação saudável é justamente você ter um equilíbrio, né? Não comer muito. Ai, Camila, não pode comer arroz e não pode comer macarrão. Tudo é equilíbrio nessa vida, né? Então, assim, é comer com equilíbrio e evitar os enlatados, os industrializados, comer bastante frutas, alimentos que tenham cálcio também, né? Que no caso da parte óssea vai ajudar bastante. Então, leite, derivados do leite, né? O queijo, o Danone. Então, todos são alimentos que a gente considera aí saudável e que contribui também. Um churrasquinho? Com moderação. Não vai atacar aqui o torresminho, não, né? Lembrando que o excesso de sal aí também, né, dá hipertensão, então a gente tem que pensar não uma só doença, mas também várias. A hipertensão, ela pode conduzir ao reumatismo? As doenças em si, elas podem conduzir, né, mas como eu disse, por ser multifatorial, o controle da saúde em si, no total, ela é extremamente importante para qualquer doença do reumatismo. Olha só, então o reumatismo tem desdobramentos. Ele tem uma faixa etária preferencial. O reumatismo começa a atacar depois, sei lá, dos 40, 50. Essa é uma dúvida também bastante frequente, Otávio, porque o pessoal acha que reumatismo é somente para a terceira idade aí, né? Doença de velho. Exatamente, mas não, né? Porque como abrange grande parte de doença, então tem algumas doenças que é comum, inclusive na infância, então ela não tem uma faixa etária específica, né? Eu tenho 30 e poucos anos, não vou ter. Pode ter sim, né? Então ela não tem uma faixa etária, ela pode acontecer em qualquer faixa etária, inclusive a febre reumática, né? Que é muito consequência de uma amigdalite às vezes maltratada, pode acontecer numa criança. Então não tem uma faixa etária que seja específica aí para as doenças do reumatismo. Já mandaram outra aqui no WhatsApp. Joanete é uma forma de reumatismo? Sim, também pode ser considerada. Não, porque joanete tem gente jovem com joanete, né? Sim, é uma deformidade ali da articulação, né? E que acaba que tem, é lógico que tem algumas doenças do reumatismo que elas são mais fáceis de tratar, não causam tantas complicações. Em compensações outras, como o lúpus, né? Que é quando o próprio organismo, o nosso sistema de defesa, em vez dele atacar o que é fora do corpo, ele começa a atacar nosso próprio corpo, né? Nossas próprias células. Então esse já é um caso mais grave de reumatismo que precisa de um tratamento e um acompanhamento por toda a vida. Agora, existem formas da pessoa, dentro de tudo isso que você colocou, das formas de prevenção, da pessoa de se
prevenir do reumatismo quando ela já começa a ter os primeiros sintomas? Ela tem como evitar que ele avance, ou ela tem como fazer com que ele retroceda, ele volte atrás? Então, algumas doenças são tratáveis, né? Por exemplo, uma lombalgia, né? Uma dor nas costas. Eu posso fazer um acompanhamento, uma fisioterapia, tomar medicações indicado pelo médico, e isso pode melhorar de uma certa maneira, cessando aí essa dor. Em outros casos, eu preciso de um tratamento mais a longo prazo, como o lúpus, que eu havia dito de exemplo. Então, independe muito, né? Acaba que na maior parte das doenças, a gente acaba fazendo um controle, né? Algumas podem cessar e realmente curar, outras você podem levar aí para uma vida toda. Então, o que a gente faz é uma orientação para um controle das complicações, porque o não tratar algumas doenças pode propiciar outras complicações cardiológicas, pulmonares, e até mesmo algumas pode levar a cegueira. Então, assim, essas doenças, elas podem comprometer o nosso organismo como um todo, principalmente a artrite, né, que é uma doença que já foi... Alguns artigos científicos trazem que a artrite não tratada, ela tem maior probabilidade de AVC e de infarto. Uma coisa que as pessoas às vezes acham que não tem nada a ver. E realmente essa inflamação local pode gerar uma inflamação corporal que aí desencadeia outras reações corporais. Então, não é só a doença em si, mas as complicações que ela podem trazer se não forem tratadas também. Então, uma vez com reumatismo, vai com reumatismo até morrer? Depende da doença, né? Depende de qual doença do reumatismo. De qual das 200 doenças, Depende de Mas existe essa possibilidade? Sim, a lúpus é um exemplo. É uma doença que ela é tratável a vida toda. E essas dores reumáticas, elas podem ser curadas? As dores, elas vão ser controladas, né? A partir de algumas medicações que os médicos vão prescrever. Então, essas dores são controladas e amenizadas para que a pessoa tenha aí uma qualidade de vida. A internauta está colocando aqui no WhatsApp: eu tomei vários remédios, agora estou fazendo tratamento com osteopata. Meu braço melhorou muito. Então, são várias as variedades de tratamento, né? Alguns são indicados fisioterapia, outros são indicados medicamentos via oral, né? Então, assim, é um leque muito grande, por ser 200 tipos de doença. Então, cada doença vai ter a sua especificidade e o seu tratamento ali para cada tipo. Como eu disse, algumas são mais tranquilas, né? Às vezes um anti-inflamatório, um corticoide já soluciona. Outros não, precisam de umas medicações mais específicas para cada caso. Aqui já também mandou: a artrite tem cura? Então, a artrite, na verdade, eu tenho um controle aí dela, né? Eu consigo controlar essas dores, eu consigo aí fazer uso das medicações e da fisioterapia para amenizar, né? Mas eu tenho que fazer um controle, porque senão ela vai complicar, né? Então, se eu trato, eu consigo amenizar e viver com ela, né? Mas ela não tem cura? Depende. Ela pode ter cura, mas assim, tudo vai depender do grau dela, né? Se ela tá muito no início, né? Se dá para dar uma controlada e estagnar. Agora, eu gostei, obrigado pela internauta que mandou a pergunta. Essa cura, ela varia, ela depende também da faixa etária. Por exemplo, a pessoa está com 60 e tantos, 70 anos, ela começa a ter artrite, começa a ser artrose, começa a ter essas dores. Ela tem condição de recuperar as dores, ou ela vai ter que conviver no sentido de vai ter que tomar medicamento para controlar isso até a quarta idade? Não, ela vai ter que controlar, né? Porque a artrite, só para ficar mais claro, ela é uma inflamação das articulações, né? Que engloba várias outras doenças, entre elas a artrose também. Então, tudo é um controle. Então, às vezes, com anti-inflamatórios aí, é lógico que não pode se fazer uso, né? Indiscriminado. Eu acho que eu tô com artrite, vou tomar por conta, porque eu acho que eu vou melhorar. Não faça isso. Não faça isso, porque você pode piorar, porque você não sabe a causa, né? As dores nas articulações, elas não são só característica da artrite, da artrose e outras doenças reumáticas, mas também de outras doenças. Então, eu não posso fazer meu autodiagnóstico, né? Porque eu tenho dor nas articulações, e simplesmente fazer uso das medicações por conta. Então, o ideal é que você passe por um clínico geral, do posto de saúde, e ele provavelmente vai te indicar para um especialista, que é o reumatologista, para estar fazendo esse controle, e às vezes você vai conviver com ela da melhor forma possível.
Perfeita a sua colocação, porque uma dor nessas articulações, ela pode estar escondendo outras coisas também, Sim, né? É verdade? Exatamente, não agora, só de um reumatismo. Agora vai uma pergunta aqui nossa. Por que é que o reumatismo ataca no frio? Então, essa é uma pergunta bastante comum, né? Ataca ou não ataca? Na verdade, o que acontece com o nosso organismo é que nós ficamos com uma sensibilidade maior ao frio. E essa sensibilidade maior do nosso corpo, ela propicia aí realmente essa sensação de maior dor, né? Que as pessoas geralmente falam, nossa, chegou o inverno, agora tá doendo mais. Mas não é por conta que ela atacou, é por conta dessa sensibilidade do nosso próprio corpo em relação ao frio aí. Não tem nada a ver com essa tal de vasoconstrição, porque os vasos ficam mais estreitos, né? E a circulação diminui, tem a ver com isso? Sim, essa sensibilização, na verdade, ela é no geral, né? No corpo Entendi. todo. E a vasoconstrição é um dos fatores do frio, né? Tanto é que se infarta mais no frio justamente por conta dessa vasoconstrição. Quando começa a ter os maiores índices de AVC, né? Exatamente. Eu tenho um amigo, um grande amigo médico, que diz assim, ó, essa sopinha que o pessoal costuma tomar cheia de sal no frio, pode ser a porta de entrada para um AVCzinho. Quem tem uma doença reumática, ela está no grupo de risco? Boa pergunta. A gente sabe que algumas doenças reumáticas, elas acabam que deixam o sistema nosso de defesa mais susceptível. Mas, por incrível que pareça, elas ainda não se encontram oficialmente como grupo de risco, né? Então, por exemplo, o lúpus, que é uma doença que fragiliza aí o nosso sistema de defesa corporal, ela tem um alto risco, sim, de contágio, né? Porque todo o corpo da pessoa fica fragilizado, porém ainda não se há relatos, né, na literatura de comprovamento, né, que comprove a verdade, se realmente tem esse grupo de risco aí associado ao reumatismo. Mas oficialmente, até o momento, ele não é considerado grupo de risco. Olha, você está vendo pela quantidade de perguntas que chegou que reumatismo é uma coisa que todo mundo tem, pelo jeito, né? Eu então tenho isso como preocupação. Já mandaram aqui, muito obrigada pelo programa abençoado, valeu a resposta. O João Paulo, parabéns pelo trabalho. A Camila, estou sempre na sintonia do programa, valeu João Paulo Vieira. E Camila, só tenho a agradecer você, está convidadíssima, porque essa questão que você falou aí da artrite, que pode se desdobrar para um problema no coração cardíaco, tem desdobramento, isso aí, vale outro programa, está convidada a voltar aqui sempre, te agradeço imensamente. Também a Débora, diretora da Faculdade Venceslau Braz, que emprestou a Camila para vir aqui ao programa. Obrigadão. Eu que agradeço, Otávio, pela oportunidade aí, porque eu acho que saúde tem que ser divulgada, né? Quanto mais a população tiver conhecimento, mais saúde nós teremos, né? Então, acho que o conhecimento é para ser compartilhado. E nós aí da Faculdade Venceslau estamos de porta aberta aí para oferecer essas informações, contribuir com a população aí no geral. E queria mandar um grande abraço aí para a comunidade acadêmica da Faculdade de Enfermagem, né, pela qual também me formei em 2012. Então eu agradeço aí a oportunidade, né, do programa, agradeço aí a recepção e mando também um abraço que eles pediram para que eu mandasse um abraço para a turma 61 que está aí formando agora esse mês. Então, um grande abraço aí para os meus alunos. Estão se formando? Estão se formando. Parabéns aí pela formatura, então. Sucesso, boa sorte na sua vida profissional. Deus os abençoe. Turma 61 da Faculdade Venceslau Braz. Querida, valeu. Até breve. Obrigada. Essa é a professora da Faculdade Venceslau Braz, dando um show aqui falando sobre doenças reumáticas, Camila Maia, participando do Conexão Itajubá, aqui nas ondas da Panorama.